não está, mais uma vez, mas com certeza está com o espírito conectado à igreja, provavelmente escutando, acompanhando o culto de onde eles estão. Então, só para deixar vocês avisados, né? E hoje nós vamos dar continuidade a uma série de pregações que iniciamos aí alguns domingos atrás, né, falando sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Nosso pastor deu início a essa série, introduzindo, contando um pouco da história, né, de como aconteceu, né, o porquê que aconteceu. Tá, microfonia aí. Tá lá? É o demônio da microfonia. Ei, agora tá bom, hein? Glória a Deus. Vamos lá. E ele começou, né, ele deu essa introdução dizendo, né, o porquê foi necessário, né, desde os tempos dos apóstolos ali, depois da descida do Espírito Santo, foi sendo pregado um evangelho poderoso, genuíno, sem nenhum tipo de diluição, né, um evangelho verdadeiro, um evangelho onde não se maquiava ou aliviava, mas também não trazia um peso maior do que ele tinha. Um evangelho puro foi sendo pregado. Só que ao longo do tempo, né, como nós temos na história, se você ler a Bíblia desde o primeiro capítulo, você vai ver que o povo, ele é sempre assim, né? Ele encontra Deus, ele é abençoado por Deus, ele vive um tempo, um período em obediência e vai se corrompendo, vai se diluindo por algumas brechas, por algumas coisas que eles acabam deixando entrar, achando que aquilo não iria desagradar a Deus ou que não faria mal algum ao povo de Deus. E aí, se você vê a história, você vendo sempre Deus levantando um profeta, um homem, né, para que o povo se arrependesse e voltasse novamente aos mandamentos, voltasse a adorar o único Deus verdadeiro. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim ao longo da história, e depois da descida de Pentecostes, como eu acabei de dizer, foi acontecendo a mesma coisa, até que alguns homens, né, e o homem mais famoso, né, que é mencionado na Reforma Protestante, é Martinho Lutero, né? Se eu não me engano, é em 1517. 5 anos, exatamente. Em 1517, ele vendo que nós precisávamos voltar aos fundamentos, voltar à palavra de Deus, voltar aos princípios da verdade soberana, que é a palavra de Deus, pregou na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, as 95 teses. E um pouco mais para frente, ele e mais alguns reformadores cravaram as 5 solas. E o nosso pastor falou da sola fide, somente a fé. O pastor Rafa ministrou sobre solos Christus, somente Cristo. A Meire, que ela é a pastora da igreja, mas para mim ela é a Meire, a esposa, ministrou sobre sola Escritura, somente a Escritura. E hoje eu vou ministrar sobre soli Deo Glória, somente Deus a glória. Amém? Será que você já pode dar um glória? Amém. Aleluia! Assim começa com o pé direito a ministração. Amém? Glória a Deus! E para a gente dar início, eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Romanos capítulo 11, versículo 36. Todos encontraram? Romanos capítulo 11, versículo 36. É um versículo famoso. Às vezes você encontra ele nos para-choques dos caminhões. Mas vamos lá. No versículo 36 do capítulo 11 vai dizer assim: porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Na versão King James vai dizer assim: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, estamos aqui, mais uma noite, mais um domingo, na Tua casa. Senhor, eu oro para que nessa noite o Senhor nos abençoe, nos batize com entendimento. Como Paulo orou, eu também oro, Senhor, nos derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação nessa noite, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e não só entender, mas transformar ao ponto de nós vivermos aquilo que entendemos da sua parte. Então, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite, Senhor, não tenha mais espaço para ninguém, somente a Ti. Senhor, que todos os olhares se voltem ao Senhor nessa noite. Que tudo que for dito, Senhor, seja para glorificar o Seu nome. Cada gesto, cada expressão de adoração, de louvor e de devoção, glorifique o Seu nome nessa noite. Porque nós entendemos que somente ao Senhor é a glória. Então, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a ser fiel e barra qualquer coisa que não seja do Senhor sair da minha boca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós hoje, sem sombra de dúvidas, assim como Lutero e alguns outros homens perceberam que havia uma grande necessidade ao retorno, ao arrependimento aos fundamentos bíblicos, à palavra de Deus, com certeza, hoje também nós estamos vivendo essa necessidade. Talvez hoje, um pouco mais do que há 505 anos atrás. Porque eu não sei se você percebeu, mas a nossa geração, ela está, como eu posso dizer, ultrapassando alguns limites e querendo viver as coisas de Deus da sua própria maneira. E a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que não dá para viver as coisas de Deus da nossa própria maneira, porque Ele é Deus e nós somos criatura, não o contrário. Então, se nós queremos viver as coisas de Deus, nós precisamos nos submeter 100% à palavra dEle. Não podemos recortar nada, não podemos tirar aquilo que nós não gostamos, porque a nossa geração, eu não sei se você percebeu, né, ela faz com o evangelho da mesma forma que algumas pessoas aí fora pedem um café descafeinado, ou um leite sem lactose, ou um hambúrguer vegano. Algumas pessoas estão querendo o evangelho sem cruz, sem obediência, sem sacrifício. Não dá. Nada contra essas coisas. Algumas pessoas são até intolerantes, algumas delas. Mas com o evangelho não dá para desevangelizá-lo. Precisamos entender e precisamos de fato voltar a esses fundamentos. Precisamos entender que é somente pela fé, somente por Jesus, somente pela Escritura, somente pela graça e somente a Deus a glória. Não dá para tirar a
coisa mais importante do Evangelho, do centro do Evangelho, que é Deus, e colocar o nosso próprio eu. E é o que tem acontecido. Recortes do amor de Deus, do amor de Jesus. Eu conheço um Jesus que é a expressão do amor, da compaixão, do ajuntar, de não impeçam que eles cheguem até mim. Um Jesus que veio para os doentes e não para os sãos. Eu conheço o Jesus que veio anunciar o reino de Deus, pregando a todos e multiplicando pães e peixes. Eu conheço um Jesus que curou os enfermos, o paralítico andou, o surdo ouviu, o cego voltou a enxergar. Eu conheço esse Jesus, mas eu também conheço um Jesus que os seus olhos estão pegando fogo agora. E que quando ele voltar, aqueles que não o obedeceram, ouvirão uma frase terrível: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. É o mesmo Jesus, o mesmo. Não é um e depois outro, é o mesmo. A palavra de Deus, ela é inteira, completa, não é só um recorte ou outro, ou só aquilo que nós gostamos. Deus é perfeito, e à medida que Ele é amor, Ele é justiça, e quando Ele é justiça, Ele também é compaixão, e quando Ele é compaixão, Ele também é o Deus de milagres, e por aí vai, um Deus completo. Jesus veio representar isso. Não me lembro agora, eu acredito que está lá em Colossenses capítulo 2, que diz que aprove a Deus que residisse em Jesus a plenitude. Ou seja, Ele veio aqui na terra e foi batizado nas águas por João Batista, e quando isso aconteceu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. Jesus precisava do Espírito Santo? Pegadinha, hein? Deu um bug, né? Estou vendo as telas azul aqui de cima. Ele não precisava porque eles são um, com o Pai também. Mas esse exemplo é latente no meu coração. Ele foi batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo, e ele ouviu o Pai dizendo, né? Em outras passagens você vai ouvir Jesus falando que quem vê o Pai, quem vê ele vê o Pai também, e que ele só fazia o que que ele via o Pai fazendo. Ou seja, era o Pai, o Filho e o Espírito na plenitude andando aqui entre nós. Ele era homem, mas também 100% Deus. Ele pregava assim o amor, mas teve uma hora que quando os guardas, naquele momento de traição de Judas, pergunta quem é Jesus, e ele fala, eu sou, a glória de Deus veio e não ficou um em pé. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, e a Ele somente a glória. A Ele somente a glória. Precisamos entender que nós não fomos criados para receber glória. E o que aconteceu ao longo do tempo, e alguma semelhança com os tempos de hoje, é mera coincidência. Os reformadores perceberam que ao longo do tempo tinha alguns homens ou alguns santos canonizados por a Igreja Católica, começaram a receber uma glória que não era devida. E eu não estou aqui falando contra uma religião,
Amém? Amo os nossos irmãos católicos. Uma bênção eles. Conheço vários intensos homens de Deus. Mas a glória que era depositada a esses homens não estava certo. E os reformadores perceberam isso. Não acreditavam que essas pessoas mereciam a glória que era dada a eles. Sim, eles reconheciam que devia existir honra aos seus líderes, honra aos seus pastores, aqueles que cuidavam do rebanho, aqueles que se destacavam por algum lugar, que pagavam um preço. Isso sempre existiu e precisa existir, é honra, é bíblico. Mas eles acreditavam que o povo nunca poderia colocar esses homens num patamar onde eles recebessem qualquer tipo de glória. Sabe por quê? Porque a glória é somente a Deus. E é fácil, até mesmo gostoso você receber uma exaltação, perigosíssimo. Nenhum ser humano está preparado para receber isso. Por isso que todos que receberam caíram, sucumbiram, não aguentaram, porque nós não fomos criados para receber glória. Somente a Deus a glória, amém? Eu vou fixar isso na mente de vocês hoje. Nós vamos sair daqui entendendo que glória somente a Deus. E segundo as Escrituras, nós vamos ver que a conduta que era adotada sempre pelos apóstolos, os primeiros homens ali de Deus, cheios do Espírito depois da descida de Pentecostes, era uma postura totalmente diferente dessa que eu acabei de dizer, dessa onde os homens aceitam a glória porque gostam, porque colocam eles acima das outras pessoas, porque faz com que eles se sintam diferentes, melhores, por uma coisa que talvez nem foi eles que fizeram, mas os apóstolos começaram a caminhada já no caminho certo, no rumo certo, fazendo do jeito certo, totalmente o oposto dessas pessoas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, vai relatar a história de um certo Cornélio, um homem de Deus piedoso, que ajudava, que dava esmolas e que orava, e que essas orações subiu até os ouvidos de Deus, e fez com que ele deu uma instrução para ele, fala: olha, manda alguém chamar um certo Simão, também conhecido como Pedro, para vir até aqui. E Deus é tão maravilhoso, porque assim, Deus ele está falando com como é que é o nome do rapaz? Do Cornélio. Tem um problema de memória, então às vezes esqueço uma coisa assim de uma hora para outra. Ele estava falando com Cornélio isso, e lá na cidade de Jope estava Pedro, também sendo impactado por Deus, pelo mesmo Deus, tendo uma visão, meio que parecendo que não tinha nada a ver, falando, né, sobre não tocar, não comer nas coisas que eram impuras e tudo mais. Eu não vou dar esse detalhe, depois você lê lá, capítulo 10 de Atos. Ele fala: ó, vai chegar alguém aí, você vai lá, você tem uma missão na casa desse Cornélio. E quando ele chega, o pessoal chega,
e chama lá, e quando chama ele já sabe, ele já sai e fala assim, sou eu que vocês estão procurando. Não era arrogância, era convicção do Espírito Santo. O Espírito já tinha falado, sou eu que vocês estão procurando. Entrou, recepcionou o pessoal, e no outro dia eles viajaram até a casa de Cornélio. E quando ele vai chegando na casa de Cornélio, olha que a palavra de Deus diz, no versículo 25 de Atos 10. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou, ou adorou. Olha o versículo 26. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe, levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Só lhe deu glória, somente Deus a glória. O homem já se prostrou, já se lançou e adorou. E Pedro disse assim, essa glória não é minha, eu não mereço isso. Se acontecer alguma coisa aqui, não vai ser por minha causa, vai ser pelo Deus que eu sirvo e o Espírito que habita em mim. Levanta, eu sou homem como você. Você quer dar glória a Deus? Ou você quer dar glória? Dê a Deus. Essa era a conduta dos apóstolos. Em Atos capítulo 14, do versículo 8 ao 18, Paulo e Barnabé estão numa cidade. Passam por algo parecido que Pedro. Deus cura um aleijado através de Paulo, nessa passagem. E o que acontece? Os homens daquela cidade começam a correr atrás deles, dizendo que eles eram deuses e até colocaram apelidos neles. Barnabé, você agora é Zeus. Paulo, você agora é Hermes, porque é você que fala e por você que acontecem as coisas. E sabe que um homem genuíno, cheio da palavra e do Espírito Santo de Deus faz? No versículo 15, vai dizer assim, homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante a vós. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos converteis ao Deus vivo, que faz o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Somente a Deus a glória. Paulo diz a mesma coisa juntamente com Barnabé. Os homens, depois de ver a cura de um aleijado, como diz a palavra, começa a imputar glória àqueles homens, começa a querer canonizá-los, troca o nome dele por nome de deuses gregos. E um homem de Deus se levanta com medo, com temor, fala assim, não, por que vocês estão fazendo isso? A glória é somente a Deus. Um pouco antes, Pedro e o apóstolo João passa por algo também muito parecido. No capítulo 3 de Atos, vai dizer que Pedro e João estavam a caminho do templo na hora da oração. E quando eles vão chegando ali próximo, colocavam-se sempre, todos os dias, um homem também que não podia andar, coxo. Todos os dias colocava ali para ele pedir esmolas. E aí chegou Pedro e João e não foi diferente. Eles foram até a direção desse homem. Aí esse homem pediu alguma coisa para eles também. E aí você já conhece a história. Pedro, acompanhado de João, fala, olha, eu não tenho nem prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Não só isso, mas ele falou o nome, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno.
E aí até então não aconteceu nada. Pedro pega ele pela mão, levanta ele e a cura acontece. Aquele homem se estarrece, aquele homem começa a glorificar a Deus, saltando e adorando. Entra no templo, todo mundo vê aquele milagre, porque todo mundo reconheceu que era aquele homem que ficava muito tempo, há muitos e muitos anos, fazendo a mesma coisa, pedindo as mesmas esmolas e nada acontecia. Do nada, aquele homem levanta curado, glorificando a Deus. E a mesma coisa, o povo agora dentro do templo de Deus começa a ficar embasbacado. Não chega a falar alguma coisa, mas Pedro no seu espírito e João já percebe que alguma coisa, que a idolatria já está brotando dentro do coração daqueles homens. Fala assim no versículo 12: ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, a igreja, por que vos admirais a respeito disso, da cura ele está falando? Porque estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade. Somente Deus a glória. Essa era a conduta dos homens de Deus. Havia um temor e talvez até um medo de receber qualquer tipo de glória humana por aquilo que Deus fazia através deles. E existia uma consciência absurda nesses homens, que nada do que era feito de maravilhoso, de milagres, de curas, de coisas extraordinárias, era por conta deles, mas por conta do Deus que habitava neles, do Espírito que operava através deles. E todas as vezes que isso acontecia, eles não deixavam passar. Nenhuma vez eles fizeram vista grossa. Todas as vezes que quiseram dar glórias a eles, eles diziam: olha, eu sou humano como você é humano, eu sou pecador como você é pecador. Somente Deus a glória. E nessa ocasião, Pedro e João ainda aproveitou para pregar. Se você discorrer o texto, Pedro era Pedro, né? Todo mundo já conhece, meio Pedrão, né? Já começou a falar: sabe o que aconteceu? Isso daqui foi Jesus, aquele que vocês crucificaram. E já começou a descer o rei. Sabe por quê? Porque ele queria que Deus fosse glorificado e conhecido. Quando nós dizemos a Deus a glória, quando nós glorificamos a Deus, é fazer Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, famoso, conhecido. Porque às vezes acontece um milagre na sua vida, às vezes acontece uma cura miraculosa na sua história, aí você não fala, você não atribui a glória a Deus, aí sabe quem fica famoso? Você ou alguma outra coisa que aquela pessoa acredita. Ah, foi a sua energia. Ah, foi o seu pensamento positivo que te curou. Nossa, foi os astros que passou e bem no dia que você estava no hospital, você foi curada. E a gente não dá a glória devida a Deus. Então nós precisamos entender de que todas as vezes que nós... Porque vai acontecer, se não aconteceu ainda, vai acontecer na sua vida, se você continuar caminhando com Jesus. Alguma coisa de extraordinário vai acontecer e as pessoas vão reconhecer e vão querer te dar glória, vão querer te exaltar, vão querer dizer que você é uma bênção, que você é diferente, de como que Deus te usa, mas esse culto vai servir para isso, você vai entender que não é para você, que você não pode ser mais famoso do que Deus, você não pode ser mais famoso que Jesus. Nessa hora, você precisa olhar para os nossos irmãos aqui, que nós lemos aqui, pegar eles como exemplo e falar assim: não foi por minha causa, foi o Deus que habita em mim e o Espírito que opera em mim. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Não se envergonhe, não se acanhe, não fique com essa glória. Vem um testemunho agora na mente que eu ouvi de um pastor, uma bênção, conhecido na nação. Pastor Gustavo Paiva, ele é um pastor em Brasília. Um homem assim,
muito abençoado, muito usado por Deus, bíblico. E ele disse que, eu estava escutando uma pregação dele, e ele estava contando o testemunho da vida dele. O testemunho assim geracional, de como ele chegou ali, né? O pai dele era um católico, apostólico romano praticante, um homem de fé. Eles mudavam muito de cidade, porque o seu pai fazia negócios, comprava e vendia fazenda. Então eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade. Aí chegou um dia que eles se mudaram para um apartamento. E Deus não dá ponto sem nó, né, irmão? Eles mudaram para um apartamento e o vizinho de porta de frente era uma família cristã. Toda a família era um ministério de louvor. Então todos os dias eles cultuavam, eles cantavam e prestavam ali a sua adoração. E a mulher, a sua mãe, começou a ficar curiosa, começou a ser tocada pelo Espírito, por aquela movimentação ali no outro lado. E ela ia todos os dias escutar o culto da porta. Até que um dia alguém percebeu, abriu a porta e falou assim: você está convidada para o culto. E ali ela se converteu. E aí, irmão, esse é um testemunho poderosíssimo. Aí o que a gente já pensa? A esposa vai sair, vai chegar em casa e já vai metralhar o marido. Ó, agora nós é crente, ó, agora você tem que ir para a igreja, agora você tem que ir para lá. Ela ficou 6 meses sem falar nada, só orando. Só orando. Não falou nada para ele, é óbvio, né, que falou, olha, eu estou indo ali e tal, e não sei o que, mas não convidou, não disse nada, só orava e só servia o seu marido. E um dia, seu marido cansado na sala de casa, o pai do Gustavo, desse pastor, no sofá ali, sabe aquele sofá de poltrona, gostoso demais, que é só uma, né? Eu sonho um dia na minha casa ter uma poltrona dessa. Sabe essas poltronas que ela faz assim, ó? Nossa. Ele estava numa dessa. E aí é testemunha, acredite quem quiser, mas eu sou crente. Eu acredito nas coisas sobrenaturais, sem ninguém pregou, ninguém falou nada, ele não ouviu o culto. Ele só disse que veio um clarão da janela, essa luz bateu no seu peito, jogou ele contra o chão. E ali ele já foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas. E ninguém conhece esse cara. Ninguém conhece esse pastor aí. É pai do Gustavo Paiva, eu nem sei o nome dele. Os filhos foram reconhecidos. Mas esse pastor, Gustavo Paiva, falou assim: eu vi acontecer coisas com o meu pai que eu não vi acontecer em lugar nenhum. Eu lembro de eu pequeno, meu pai, depois que ele teve essa experiência, ele orava, ele foi expulso de 3 igrejas, porque naquela época, era muitos anos atrás, se você entrasse, tinha igrejas que não reconheciam esse dom fluindo ainda. Ele começou a orar em línguas, expulsaram ele no primeiro culto. E ele começou a orar, ele começou a se dedicar, e ele sentiu no coração que ele precisava ir para os hospitais orar pelos enfermos. E teve um dia que ele pegou o seu filho mais novo e foi para o hospital, e lá tinha uma menina numa maca, morta. E ele foi lá e orou em nome de Jesus, e aquela menina ressuscitou. Imagina o que aconteceu no hospital, irmão. Começaram, meu Deus, o que está acontecendo? Foi ele. Começaram a querer adorar ele. E ele saiu chorando, desesperado, com o menino no colo. Isso, o filho dele dando testemunho. Entrou no elevador, apertou o térreo, chorando. E ele falou assim: pai, por que você está chorando? Não foi bom o que Jesus fez? Ele falou assim: eu estou chorando porque eu estou com medo, porque eles acham que foram eu. A Deus somente a glória. Aconteceu um milagre extraordinário. Uma menina, ela tinha família, ela tinha um pai, ela tinha uma mãe, ela tinha talvez irmãos, ela talvez era muito querida e tinha falecido, não era mais para estar entre nós. Aí um homem orou, aquilo aconteceu, o milagre aconteceu. Extraordinário. E talvez aquele homem, o que ele poderia fazer? Nossa, eu sou o cara.
deixa eu ficar aqui e já fazer umas conexões nesse hospital. Talvez até sobre um para mim aqui. Talvez eles me chamem aqui para vir aqui todos os dias, né? Talvez a partir daí eu possa começar a pregar aqui. Mas não, aquele homem estava enraizado na palavra. Aquele homem, ele entendeu, assim como os apóstolos entenderam, que a glória pertence somente a Deus. E sabe o que ele fez? Ele saiu correndo dali, ele nunca mais apareceu naquele hospital, com medo de ser adorado. Meu Deus, eu quero ser batizado com esse temor e tremor, porque talvez eu não esteja preparado para operar, para que Deus opere um milagre assim na minha vida, através da minha vida. Porque hoje, por muito menos, a gente se sente. Hoje, por muito menos, a gente se acha muito importante. E eu não estou dizendo que nós não somos, temos a nossa importância, temos um preço de sangue. Mas nós não fomos feitos para receber glória. Nós fomos feitos para devolvê-la. Devolvê-la. Somente Deus a glória. E eu não sei se vocês perceberam, eu dei 3 relatos bíblicos em um dos nossos tempos. E nos 4, a reação de quem estava ao redor foi a mesma: idolatrar, entregar a glória para quem não é de direito. Em todos os textos, porque parece que está enraizado dentro de nós. Parece que sempre nós estamos atrás de um homem e de uma mulher poderosa para nos abençoar, para impor as mãos na nossa cabeça ou na nossa enfermidade e assim nós sermos curados, imputando uma responsabilidade e uma glória que não é dessas pessoas. E a grande maioria das vezes essas pessoas estão se beneficiando pecaminosamente disso. A Deus somente a glória. Não estou dizendo que não existem homens e mulheres de Deus que podem te tocar e que através dela pode fluir cura, bênçãos, profecias. Não estou anulando isso e não estou dizendo que não acredito nisso. Pelo contrário, eu acredito demais nisso. Mas no final, se Deus não for glorificado, é balela. É balela. Sabe assim, a gente está caminhando já há alguns anos, e a gente já experimentou, já viu algumas coisas acontecendo. E quantas vezes eu não vi igrejas abarrotadas, gente assim saltando para fora, não por causa de Deus, mas por causa de uma conferência, ou por causa de um homem que elas gostam muito, vai estar lá. Aqui mesmo. Quantas vezes a Deus somente a glória. Sabe, a gente está fazendo essas mesmas coisas dessas pessoas nos relatos bíblicos, só que de maneira diferente, e acha que está fazendo a coisa certa.
É uma denúncia que eu vou falar aqui, não só para vocês, mas para mim. Eu sou parte, eu sou um com vocês. Vamos pensar um pouquinho aqui, quem está aí estouradão, vai, sei lá. Não vou dar nomes, não. Vamos colocar uma banda. Conferência CIA, no final do ano. Sábado, às 7 da noite. Banda Morada. E um pregador do tempo. Meu amigo, vai ter gente até do outro lado da rua. E eu não estou dizendo que a gente não pode vir porque nós nos identificamos com alguma pessoa e com aquilo que ela carrega. Mas 99% é aquela pessoa, aquela banda vai tocar. E Jesus e Deus desaparece. A Deus somente a glória. Quantas vezes, não precisa ser uma conferência, às vezes a gente anuncia que um amigo pastor nosso de fora vai vir, vai nos abençoar, vai estar em comunhão aqui com a gente, vai trazer a palavra. Se você não chegar cedo, você não senta. A Deus somente a glória. Precisamos voltar a devolver isso para Deus. Sabe, no dia que você vier, eu e você viermos com o coração na vertical para o culto, para a igreja, não vai mais importar quem vai pregar e quem vai cantar. Não vai mais importar. Evan Roberts foi um dos homens que foi usado por Deus para que o avivamento no país de Gales acontecesse, um avivamento muito intenso, onde muitas e muitas almas foram convertidas a Deus. E se você ler aquele livrinho, é um livreto, Avivamento de País de Gales, você vai ver que vai chegar um momento que Evan Roberts fala assim: eu não preciso mais estar na reunião, e as pessoas não... no meio de um avivamento. Mas por que você não vai estar? Eu falo assim, porque quem está fazendo isso não sou eu. E ele não aparecia no lugar, ia para uma outra reunião. A Deus somente a glória. A Deus somente a glória. Você não precisa de mais ninguém, somente o Senhor. E eu quero me explicar, eu não estou aqui pregando o evangelho fica em casa, só eu e Deus está certo, não é isso, tá? Entenda, o evangelho é comunhão, o evangelho é unidade, é irmandade, é sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é partilhar o pão, a oração, é estar junto. Mas em todos esses momentos entender que é somente a Deus a glória. E a gente precisa voltar a entender e devolver essa glória. E como a gente entende isso indo para a palavra? Se você vê os apóstolos, a primeira vez que eles apanharam e foram presos, se eu não me engano foi Pedro e João também, foram os pioneiros, né? Apanhou, tomou uma surra e foi preso. E aí iam julgar ele lá, se levantou um homem sábio ali no meio dos canalhas e falou assim: gente, é assim, ó, lembra, teve alguns aí que já pregou algumas coisas, um tal de Teudas até reuniu uma galera, mas não deu em nada. Vamos fazer o seguinte, solta eles. Se for que nenhum deles, não vai dar em nada. Mas se for de Deus, não vai adiantar vocês prender eles. Não vai adiantar, porque esses homens vão estar com o coração correto e vai acontecer as coisas. Sabe o que eles vão fazer?
A Ele seja a glória para sempre. Amém. E sabe o que aconteceu quando eles bateram lá na portinha? Eu não sei se era assim, mas eu acredito que Pedro e João saíram correndo e entraram no local, porque naquele momento a perseguição já estava se instalando. Então ele bateu ali, olharam a Pedro e João, respiraram aliviados os irmãos que estavam ali. Entra, entra, entra. E talvez eles estavam ali chorando já, falando: vem aqui Pedro, João, o que aconteceu? A gente vai limpar vocês. Eles felizes falavam assim: não, fica tranquilo, nós estamos contentes. Sabe por quê? Porque aconteceu a primeira vez que nós sofremos por causa do nome de Jesus. A Deus somente a glória. Quando a gente entender isso, aí, meu amigo, não vai ter o que nos segure, não vai ter o que nos impeça, não vai ter o que nos barre. No nosso país não, mas existem uns países já hoje que não se pode falar de Jesus e de Deus. Mas eu vou dar uma notícia para vocês: os homens e mulheres que estão lá não são calados, eles não param. E quando eles morrem, até o seu sangue derramado no chão glorificam a Deus. Ainda não aqui, mas e se chegar? Será que a gente vai sair da cadeia feliz porque nós pregamos o Evangelho e por causa disso nós fomos presos, recebemos represálias, apanhamos? Ou iremos fugir para algum outro lugar onde a liberdade ainda é constitucional? Porque eu orei aqui antes da gente começar, e eu entendo quando nós falamos, né, que o Brasil será do Senhor Jesus. Eu entendo isso. Eu sei que a intenção é que nós, como povo de Deus, se aproprie disso. Mas a gente precisa entender, a gente precisa partir do ponto principal, do céu para a terra, e não da terra para o céu. Entende? Porque quando a gente olha da terra para o céu, a gente vê, aqui não é de Jesus, mas quando nós olhamos do céu para a terra, a gente vê, tudo é dele. É isso que nós precisamos entender, é essa a visão que nós precisamos ter, de como eu vou olhar as coisas. Em Isaías, capítulo 6, onde vai dizer ali o encontro de Isaías com aquela visão gloriosa de Deus, onde ele vai ver o trono e os trovões e toda a glória e a orla do manto enchendo o templo de glória, os serafins cantando uns aos outros, santo, santo, santo. Nós cantamos aqui. Isaías vai falar assim para Deus, com a mentalidade da terra para o céu: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo, no meio de um povo de impuros lábios. Era isso que Isaías estava vendo, da terra para o céu. Mas do céu para a terra, Deus estava vendo um profeta que ia clamar, que ia trazer exortação. E em Abacuque, se eu não me engano, capítulo 2, eu não lembro agora o versículo, vai dizer que a terra já está cheia da glória, que seria derramado o conhecimento agora. E isso é confirmado por Isaías 6, quando os anjos vão falar assim: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Deus,
quando a gente entender e começar a olhar do céu para... Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente se aperreia às vezes. Eu sei que às vezes a gente coloca as nossas expectativas em outras coisas. Eu faço isso. Eu sei que a gente se entristece com algumas coisas. Eu sei que às vezes a gente olha e fala assim, não tem jeito. Mas Deus está olhando lá de cima e já vendo. Vai acontecer. Eu gosto muito de uma série. Eu não vou revelar o nome. Série muito boa. Eu já assisti ela umas 7 vezes. Eu vou sair de férias agora e eu vou assistir ela de novo. Minha esposa já está brava lá atrás. Ó. E tem um personagem que ele repete várias vezes. Ele fala assim, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. E eu consigo ver Deus olhando de lá de cima, aqui para baixo, falando, calma, vai acontecer de novo. A gente não está conseguindo enxergar. A gente está aperreado com o resultado das eleições. E talvez você até saiba já o resultado, e eu não quero nem saber, agora não. Agora não é hora disso. Agora é hora da gente entender que independente de qualquer coisa, nós vamos sair daqui dando glórias àquele que merece. Nós vamos ser esse povo. Nós vamos ser aqueles que vamos devolver novamente a glória para Deus. Quando Deus te usar em algum lugar, quando Deus te levar para algum outro, quando Deus curar alguém através da sua vida, quando Deus te usar para abençoar alguma pessoa financeiramente ou materialmente, e aquela pessoa, aquela situação ou aquele ambiente quiser te glorificar, você vai lembrar, só lhe deu glória, somente Deus a glória. Sabe por que aconteceu isso daí? Porque eu sirvo um Deus poderoso e foi Ele que fez isso para você. Eu lembro de um dia, muitos anos atrás, eu e minha esposa, no início do casamento, nós estávamos conversando esses dias. Os 7 primeiros anos do nosso casamento foram assim, maravilhoso. Nada dava certo. E nos primeiros anos ficou eu e minha esposa desempregados. E aí, a gente falou assim, meu Deus, e agora, né? As contas não param. E Deus fez um milagre. E entre outras coisas, chegou uma pessoa em nós, falou assim, com um envelope na mão, e falou assim, toma. E quem recebe, fica constrangido, né? Fica constrangido aquilo, era dinheiro. Eu falei, não, sabe quando você fica, não, mas com uma vontade imensa de agradecer e de glorificar aquela pessoa, porque aquilo que ela está te dando vai resolver o seu problema. Só que aquela pessoa, ela falou uma frase, ela falou uma coisa que já quebrou e que na mesma hora eu falei, muito obrigado, Deus abençoe, amém. Deus mandou te entregar. Aquela pessoa, ela já veio, já despida de qualquer glória e já dizendo, não adianta você querer me glorificar, não adianta você querer me agradecer muito, porque foi Deus que mandou me te dar. Nós vamos voltar a devolver a glória ao Senhor. Nas nossas pregações, nas nossas movimentações, no nosso louvor. Eu não estou dizendo que isso acontece, tá? Mas vai ficar nítido agora.
quando nós estivermos no momento de adoração e o céu estiver caindo, todos nós vamos ser batizados com uma consciência de que não foi a canção, não foi o ministro, não foi alguém que subiu e a pregou ou liberou uma palavra, mas foi o próprio Deus que viu e falou assim: eu não consigo resistir, como diz os Salmos, os corações contritos e quebrantados, eu vou lá. E por conta disso nós vamos devolver a glória. Quando acontecer de o seu chefe te chamar e começar a falar assim: olha, por sua causa o faturamento começou a mudar, as coisas começaram a acontecer aqui, olha, era assim antes de você, e agora que você chegou aqui, as coisas estão em ordem, meu Deus, está começando a prosperar, muito obrigado, que é isso e aquilo, e não sei o que, você vai falar assim: glória a Deus, foi também o meu esforço, mas deixa eu te dizer uma coisa, foi Deus que abençoou a sua empresa. Assim como José. A Deus somente a glória. Nós precisamos entender que nascemos para glorificar a Deus. Não para receber, mas para glorificar a Deus. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim, ó: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você ler esse capítulo, você vai ver que é um contexto onde estão dizendo sobre o sacrifício, sobre comida e bebida, né? Paulo estava ensinando, estava até dizendo para o pessoal, falou assim: meu amigo, tudo vem de Deus, então fica tranquilo, a não ser que a sua consciência, ou a consciência de um irmão teu, aí sim, só isso. E aí Paulo, ele estende, Paulo vai no joelho, vai na raiz. Vocês estão falando de comida e de bebida, mas deixa eu dizer uma coisa: quer comendo, quer bebendo, ou quer fazendo qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Ou seja, sabe que Paulo ele abriu o leque de todas as coisas. Ou seja, você é filho, seja isso para a glória de Deus. Você é marido, seja isso para a glória de Deus. Você é esposa, seja isso para a glória de Deus. Você é universitário ou está estudando no ensino médio ou fundamental ainda, faça isso para a glória de Deus. Você está na faculdade, um lugar propício para que você abra mão dos seus princípios, faça isso para a glória de Deus. Você é advogado, engenheiro, pedreiro, médico, mestre de obra, faça isso para a glória de Deus. Eu não me lembro agora, um desses homens importantes, reformadores, não lembro, eu vou só dizer o que ele disse. Mas se eu lembrar o nome eu falo. Posso dizer, né? Porque é que nem aquelas frases que você coloca lá, frases de Einstein, mas Einstein nunca falou aquilo, sabe? Então, para não comprometer isso, eu só vou dizer a frase. Existia naquele tempo dos reformadores, que era um tempo mais antigo, mais lá para trás, 1500 para lá. Um homem chegou assim pro pastor, para esse homem aí que eu não lembro quem é agora, e disse assim: como que eu posso glorificar Deus? Eu não prego, eu não falo, eu não ministro. Aí esse homem falou assim: o que você faz? Ele falou assim: eu sou sapateiro. Ele falou assim: então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o melhor sapato, com o melhor material,
e você vai colocar o preço mais justo possível, e assim você vai glorificar a Deus. Eu acho que você não entendeu. Às vezes a gente acha que glorificar a Deus é só nesses momentos aqui, mas você fazer o seu melhor, da maneira correta, com o espírito correto, com justiça, nós estamos glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas vão começar a ouvir, ver o seu trabalho, e vai falar assim: nossa, o seu sapato é diferente, ele é resistente, ele é bonito, a costura dele não tem uma falha, e ele tem um preço bom, né? Porque eu comprei um outro numa loja famosa, não é tão bom assim, mas eu paguei o triplo do preço. E aí vai abrir a brecha para você glorificar a Deus. Ele vai falar assim: por quê? Você não está perdendo dinheiro? Ele vai falar assim: não, sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus altíssimo, e Ele me pediu para me fazer as coisas para a glória dEle, e é assim que eu faço o meu melhor, e coloco justiça no preço disso. Esse é o princípio de um livro muito bacana de se ler, de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É a ética do protestante entrando no capitalismo como justiça e antídoto. Tive sociologia na faculdade. É a glória de Deus, é o reino de Deus entrando aonde quer que você entre. Pô, você dirige caminhão, dirige para a glória de Deus. Eu sei que é difícil, né? Trânsito é complicado, mas no dia que acontecer ali uma fechada, que você vai ter vontade de matar aquela outra pessoa, que é normal, tá, irmão? Se você sentir isso, fica tranquilo, é só a sua natureza adâmica, fica sossegado, só não mata, só contraria a estatística. Abaixa o vidro e vira para aquela pessoa e fala assim: me perdoe e que Deus te abençoe. É difícil, mas você vai estar glorificando a Deus. Precisamos devolver, precisamos entender que nós nascemos para a glória de Deus. E está finalizando aqui. Somente a Deus a glória. Deus te colocou em lugares altos. Chega lá com autoridade, com poder, com unção, com palavra, mas no final faz que nem um Kaká. Somente Deus a glória. O Kaká era assim, né? O Kaká era um bonitinho, né? Ele fazia o gol, né? Mas todo mundo saía xingando e tal, e ele saía. Dá glórias a Deus. Quando você chegar lá, faz melhor no caminho. No caminho vai glorificando, vai entregando essa glória para Ele. Porque quanto mais nós entendemos isso, mais nós devolvemos essa glória, e mais Deus nos abençoa. Bruno, então no final das contas é para que Deus nos abençoe? Não, mas Ele vai nos abençoar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é abençoador por natureza. Hoje de manhã Ele te abençoou, me abençoou. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovaram essa manhã, e amanhã de manhã vai ser renovada de novo. Somente Deus a glória. Como é que eu não vou viver uma vida entregando essa glória todo o tempo para esse Deus maravilhoso, para esse Deus poderoso, para esse Deus que não só merece, porque assim, não existe uma palavra, não é merecimento a gente devolver a glória para Deus. Eu acho que não cabe um merecer. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, não tem palavras para encaixar a nossa glória a Ele, devolver essa glória a Ele, não cabe.
Para finalizar, Deus é o único a quem devemos glorificar. Nós entendemos aqui que nós precisamos urgentemente voltar a dar glória somente a Deus. Entendemos que nós não nascemos para receber glória. Nós também entendemos que nós nascemos para dar glórias a Deus. E agora, a última questão, o último ponto, ou o que você quiser chamar. E mais importante, Deus é o único que nós devemos glorificar. O único. O único. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim, ó: havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Deus é o único que nós devemos glorificar. E eu acho que eu já distingui isso, mas eu queria deixar claro. Glória de honra. Honra nós entregamos aos homens, sim. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Honra podemos honrar homens. Devemos. Assim a palavra de Deus nos instrui. Mas glória é ao único. É ao único. É para aquele que não tem nem nome. Eu gosto muito dessa passagem ali, que começa a primeira menção dela lá em Moisés. E quem que eu vou dizer quem é você? Eu vou ir em nome de quem? Ah, meu Deus. Deus fala para Moisés: diga que o eu sou o enviou. Meu Deus, isso me estremece. E para confirmar que Jesus e o Pai é um, eu já falei isso, mas eu vou relatar de novo. Quando ele está ali para ser preso, a guarda, talvez a força mais expressiva, a elite da guarda daquele tempo foi buscar Jesus, porque ele estava fazendo um reboliço para matá-lo no momento da traição. Aí chega lá aquele trupé, como dizia minha avó, cortando, é orelha caindo, é orelha voltando. E aí perguntam: quem é dentre vós Jesus? E aí ele fala a mesma coisa. Você vai ver que na sua Bíblia vai estar tudo em maiúsculo. Eu sou. E bom, a glória de Deus veio e não ficou um em pé, senão somente Deus, Jesus. A Ele somente a glória. Em Salmo 104, versículo 1 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, o Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Eu teria mais 1 milhão de versículos para exaltar a glória de Deus, o tamanho da grandeza, da majestade, do poder, da magnitude, daquilo que você quiser. Mas eu acho que já deu para entender. Somente a Deus a glória. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos glorificá-lo nessa noite. Hoje não tem apelo. Hoje não tem ir vir aqui até a frente.
hoje é só lhe deu graça, deu glória. Somente Deus a glória. Será que hoje nós podemos glorificar a Deus com os nossos cânticos, com o nosso coração? Eu vou pedir insistentemente para que você se desligue de tudo, depois de tudo que foi dito, e se conecte. Comece a devolver a glória a quem é de direito. Comece a lembrar de talvez momentos que você não devolveu essa glória e se arrependa. Mas sobretudo, comece a glorificar a Deus. Comece a olhar para Ele agora. Esquece de tudo. Se talvez fechar os seus olhos te faz concentrar para poder executar isso hoje, faça isso. Mas não saia daqui da mesma forma. Não saia daqui com os mesmos apertos no coração, com os mesmos anseios, com as mesmas angústias. Comece a glorificar Ele. Comece a exaltar Ele. Comece a louvar. Comece a adorar Ele. Sabe, comece a deixar fluir de dentro de você isso. Comece a dizer: Senhor, obrigado. Tudo que tem feito na minha vida e através da minha vida foi por sua causa. Glórias ao teu santo nome, porque sem ti eu nada seria ou poderia. Senhor, sem o teu Espírito, sem o Senhor agindo na minha vida, eu não vou a lugar algum. Eu não alcanço, eu não consigo. E quando alcanço, acho que sou eu. Então vamos lá. Vamos lá. Nós vamos cantar uma canção. Se eu fosse você, eu não cantaria junto, mas eu me lançaria.